Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus neste momento devocional. Que este tempo seja de edificação, consolo e direção para a nossa vida espiritual. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por mais esse dia. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine e transforme o nosso coração. Que tudo que for dito aqui produza frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de jovens está em Gálatas, capítulo 6 e versículo 2. Está escrito assim o texto sagrado: Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluias! Glórias a Deus! Este versículo, meus irmãos, está dentro de um contexto muito importante. O apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia para alertar e instruir os irmãos a respeito da vida cristã prática, mostrando que a fé verdadeira se expressa em amor, em serviço e em atitudes que refletem a graça de Deus. No capítulo 6, ele fala sobre a semeadura espiritual. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No versículo que lemos, Paulo nos ensina sobre a responsabilidade de carregar as cargas um dos outros. Isso significa que a vida cristã não é vivida de forma egoísta ou isolada, mas em comunidade, ajudando, apoiando, orando e socorrendo uns aos outros. E ao fazermos isso, estamos cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. O tema da nossa reflexão de hoje é: o que você semear, ceifará. Esta é uma verdade espiritual que vale para todas as áreas da vida. A juventude, especialmente, precisa guardar esta mensagem no coração, porque as escolhas feitas hoje determinarão a colheita do amanhã. Não existe neutralidade. Tudo o que fazemos é uma semente lançada na terra da vida, e um dia os frutos vão chegar. Se você semear obediência a Deus, colherá bênção. Se você semear desobediência, colherá consequências amargas. Se semear bondade, colherá amor. Mas se semear o egoísmo, colherá solidão. Essa é a lei espiritual estabelecida por Deus desde o princípio. Pensemos, meus irmãos, em exemplos do dia a dia. Um jovem que decide semear dedicação aos estudos, esforço e disciplina, cedo ou tarde colherá oportunidades, portas abertas e crescimento. Da mesma forma, um jovem que semear oração, leitura da palavra e santidade diante de Deus, colherá intimidade com o Senhor e uma vida cheia da presença dele. Mas aquele que semear preguiça, rebeldia ou pecado, acabará colhendo frustração, vergonha e dor. O diabo muitas vezes tenta enganar os jovens, dizendo que podem semear qualquer coisa e que não haverá consequência. Mas a palavra de Deus é clara:
Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não existe como plantar joio e colher trigo. Não existe como plantar pecado e colher santidade. A colheita sempre será do mesmo tipo da semente. A Bíblia nos mostra exemplos disso. José semeou fidelidade a Deus, mesmo em meio à injustiça e a tentações, e no tempo certo colheu honra lá no Egito. Já Sansão, que semeou desobediência e paixões carnais, colheu derrota e vergonha. Isso nos ensina que não adianta brincar com a vida espiritual, porque a colheita ela é inevitável. Jovens, prestem atenção. A juventude é o tempo de lançar sementes. É nessa fase que muitos decidem o rumo da vida, os valores que vão seguir, os relacionamentos que vão construir. E Deus nos chama para semear para o Espírito, para que a nossa colheita seja de vida eterna. Semear para o Espírito significa obedecer a palavra, buscar a presença de Deus, andar em santidade, escolher amizades que edificam, usar o tempo e os talentos para glorificar ao Senhor. Cada oração feita, cada versículo meditado, cada atitude de amor é uma semente plantada que dará fruto lá no tempo do Senhor, no tempo de Deus. E veja como o versículo que lemos se encaixa nesse tema. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando ajudamos alguém, quando estendemos as mãos, quando mostramos compaixão, estamos semeando sementes de amor que também voltarão para nós. Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A colheita é certa. Quero fazer um apelo ao seu coração. Olhe hoje para a semente que você está lançando. Que tipo de colheita você deseja ter? Se você quer uma vida de paz, de comunhão com Deus, de alegria verdadeira, comece agora a semear isso. Não espere ter mais idade, não espere um momento ideal, porque a vida é feita de decisões diárias. Talvez alguém diga, mas eu já semeei coisas ruins no passado, e agora? O que eu faço? A boa notícia é que Deus é poderoso para mudar a sua história. Quando há arrependimento sincero, o Senhor nos dará a chance de começar de novo, de lançar novas sementes que produzirão frutos de justiça. A graça de Deus é maior do que o nosso passado. Vamos refletir, meus irmãos. Que sementes estamos lançando em nossos relacionamentos, na nossa família, nos nossos estudos, na nossa vida espiritual? Quem semeia oração colherá vitória. Quem semeia fé colherá milagres. Quem semeia obediência colherá a bênção de Deus. Mas quem semeia pecado colherá morte espiritual. Hoje o Espírito Santo está nos chamando para uma decisão. Escolher semear para o Espírito, escolher obedecer a Cristo, escolher viver de forma que a nossa colheita glorifique o nome do Senhor. Eu sinto, meus irmãos, a presença de Deus nos chamando a renovar a nossa entrega. Jovem, Deus conta com você para ser luz no meio da sua geração. Não desperdice suas sementes em coisas passageiras, mas invista sua vida em Cristo, porque a colheita será para a eternidade. Aleluias! Glórias a Deus! Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra que nos alerta e nos ensina. Obrigado, porque o Senhor nos mostra que tudo que semeamos vamos colher. Pai querido,
Ajuda-nos a lançar sementes boas de fé, de santidade, de amor, de comunhão contigo. Perdoa os nossos erros, dai-nos a oportunidade de começar de novo. Levanta uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, comprometidos com a tua vontade. Que cada vida aqui seja um campo fértil para a semente do teu evangelho. Abençoa, guarda, fortalece cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos e irmãs, que bênção estarmos juntos nesse devocional. Não se esqueça, o que você semear, ceifará. Então semeie para o Espírito, e a sua colheita será de vida eterna. Nos vemos no próximo devocional. Que a paz do Senhor e Deus Jesus Cristo permaneça com todos vocês. Aleluia.